Você está ouvindo o podcast Por Tua Luz. Seja muito bem-vindo ao Por Tua Luz. Hoje eu queria propor um exercício. Que tal parar por alguns minutos, respirar fundo e refletir com a gente sobre um tema que parece simples, mas mexe muito com o nosso interior? Olha, só de você falar em respirar e desacelerar, já dá aquela sensação de calma, né? Porque, sinceramente, esperar é uma dessas coisas que ninguém gosta, mas todo mundo enfrenta em algum momento. E eu tenho a impressão de que a gente foge desse assunto, como se adiar fosse sempre ruim. E é engraçado como a espera está em tudo, esperando um resultado, esperando um sim, esperando aquela resposta de oração, mas a sensação é sempre de ansiedade, como se o tempo estivesse sendo desperdiçado. E por falar nisso, muita gente me procura achando que está perdendo tempo só porque as coisas estão demorando. Sabe o que é curioso? Esperar dói, cansa, gera um peso na alma, parece que a vida está em pausa. E muitos associam essa sensação a uma fé fraca, mas não é assim tão simples. Já perdi as contas de quantas vezes fiquei inquieta esperando por uma resposta, achando que, se nada acontecia, era porque eu estava fazendo algo errado. Mas nessas horas me pergunto: será que não é exatamente aí que Deus quer trabalhar em nós? Eu também já me vi nesse lugar, viu? Às vezes é natural pensar que Deus se esqueceu ou que a gente saiu do caminho. Mas o interessante é que a Bíblia traz outro olhar sobre a espera, como se fosse parte de um processo maior. E esse olhar muda tudo. Quando a gente percebe que esperar faz parte do crescimento, a ansiedade perde um pouco da força, não acha? Me faz lembrar de alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Tem um versículo que sempre me consola nesses momentos. Salmo 27, versículo 14. Espere no Senhor. Seja forte, coragem. Espere no Senhor. Não é só um conselho qualquer, é quase um convite para confiar mesmo quando tudo está parado. E Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 também fala muito ao meu coração. Tudo tem seu tempo determinado. Ou seja, o tempo de Deus é diferente do nosso. A gente vê como atraso, mas ele vê como preparação. Que profundo isso. A Bíblia nunca pinta a espera como tempo perdido, né? Parece mais como um processo, um caminho onde Deus vai escrevendo nossa história, mesmo quando nada acontece do lado de fora. E é isso que muda o jogo. Entender que não é sobre ficar parado, mas sobre viver o processo. Porque esperar em Deus não é cruzar os braços, é continuar caminhando mesmo sem enxergar o destino final. Você tocou num ponto-chave. Esperar não é inércia. Tem gente que acha que esperar em Deus é tipo sentar e aguardar cair do céu, mas não tem nada a ver com isso. É verdade. Esperar é uma escolha diária de confiar, de permanecer fazendo o que é certo, mesmo sem ver o resultado. Como se cada atitude de hoje preparasse o que Deus vai fazer amanhã. E isso me lembra como na espera, Deus vai nos moldando. Não é só sobre a resposta, mas sobre quem a gente se torna nesse processo. Ele não está apenas preparando soluções, ele está nos preparando. Concordo demais. Você já percebeu como, olhando para trás, muitas vezes foi no tempo de espera que crescemos de verdade? Acho que alguns exemplos bíblicos ilustram muito bem esse ponto. É impossível não pensar em Abraão, que teve que esperar anos pela promessa de um filho, ou em José, que passou por tanta coisa entre o sonho e o propósito. E não dá para esquecer de Davi, né? Um ungido rei, mas teve que esperar tanto até chegar ao trono. O que me chama atenção é que nenhuma dessas esperas foi desperdiçada. É como se Deus estivesse trabalhando no secreto deles, longe dos holofotes, antes de fazer algo grandioso publicamente. Isso desafia nossa ideia de pressa. E, de certa forma, incentiva a gente a valorizar o processo, não só o resultado final. Porque se Deus não desperdiçou o tempo desses grandes personagens, por que faria isso conosco? Pensando por esse lado,
Dá até para perguntar: o que será que Deus faz enquanto esperamos? Para mim, ele está fortalecendo nossa fé. A gente aprende a depender menos do que vê e mais dele mesmo. E não só isso. Deus vai ajustando nossos desejos, alinhando o que queremos ao que Ele preparou. Isso é cuidado, não castigo. E no fim, a espera ensina uma confiança que não se aprende de outro jeito. Deus nos leva a um lugar de dependência e paz, mesmo sem controlar tudo. Isso já é uma resposta, não é? Falando em resposta, quem está ouvindo pode estar passando por um tempo de espera agora. Acho importante trazer algumas orientações práticas, né? Com certeza. Uma que sempre me ajuda é orar sem pressa. Em vez de tratar a oração como obrigação, encaro como um momento para estar com Deus e aliviar o coração. Outra coisa fundamental é permanecer fiel no que Deus já nos confiou, mesmo que seja pequeno ou pareça parado. Muitas vezes, a fidelidade no pouco prepara a gente para o muito. E a última, mas não menos importante: confiar que Deus age no tempo certo. Isso tira um peso enorme das nossas costas, porque nos lembra de que não precisamos controlar tudo. No final das contas, esperar em Deus nunca é tempo perdido. Cada etapa faz parte da construção da nossa fé. Talvez quem ouve agora esteja cansado de esperar, com o coração carregado de ansiedade. Quero dizer, Deus não se esqueceu de você. Acreditar nisso faz toda a diferença. O tempo dele nunca chega atrasado, mesmo quando tudo parece lento demais para nós. Então, que você encontre descanso enquanto espera. Porque a esperança não está no tempo passando, mas em quem cuida do tempo. Se a espera está pesando, lembre-se: Deus segue agindo mesmo no silêncio. Tem descanso disponível para quem confia, mesmo sem entender tudo. Foi muito bom ter essa conversa aberta e sincera sobre esperar Se essa mensagem falou com você, que tal compartilhar com alguém que também está esperando por algo? Às vezes, uma palavra assim faz toda a diferença. e que a luz do Senhor continue iluminando cada passo seu. Obrigado por estar com a gente e até o próximo episódio. Que Deus abençoe sua caminhada e encha seu coração de paz enquanto você espera.